Antes de ir para o próximo assunto, o Eri levantou a bola da questão do Carioca. E tem uma coisa que o Edmundo fala muito, Edu, que para ele é o único campeonato que o Vasco pode ser campeão mesmo. Assim, a Copa do Brasil, se acontecer alguma coisa muito diferente, pode ser que melhore, de repente, na competição, mata-mata, até pode mais para frente, mas é difícil também. Você não acha que vale mais para o Vasco ser campeão carioca do que para os outros grandes do Rio de Janeiro, pela fase, para ganhar mais moral, para mudar de patamar mesmo, Edu? Eu vou, com todo respeito, discordar do Edmundo. Acho que é mais difícil, por causa da arbitragem, ganhar o Carioca e mais fácil ganhar a Copa do Brasil. Porque lá na Copa do Brasil você tem um VAR, você tem outras coisas, tem São Januário para jogar em casa. Infelizmente, o futebol carioca, como o Eri falou, infelizmente está falido, cara. Eu entendo como isso é uma falência, pelo menos moral, porque o quadro de arbitragem aqui do Rio de Janeiro, terrível, é um filme de terror, não passa credibilidade para ninguém. Então, ninguém garante para o Eduardo, nem para o Edmundo, para o Eri, você, Gui, para a torcida do Vasco, que esgotou os ingressos para ver Vasco Volta Redonda sábado, lá em Cariacica, e assim, que o Vasco não vai ser prejudicado nas semifinais do Campeonato Carioca. A gente entra com medo da arbitragem. Essa é que é a verdade dos fatos. Eu entro assim, eu vou para o jogo pedindo, pelo amor de Deus, para o árbitro só apitar. Quando apita, o Vasco ganha. Quando ele só tem o trabalho de apitar correto, o Vasco ganha. Agora, o Edmundo falou de maneira correta. O torcedor vascaíno ainda tem certa desconfiança, mas nós temos que prestar atenção numa coisa também. Temos São Januário. Temos uma casa para jogar, mandar os nossos jogos e jogar os jogos difíceis. Encarar grandes clubes dentro de São Januário e fazer o nosso caldeirão voltar ao normal, mas na luta pelos títulos, não só vamos voltar, São Januário é esse caldeirão porque o Vasco está brigando contra o rebaixamento. Não, o Vasco não precisa disso, o Vasco não é isso. O Vasco briga na parte de cima com esse caldeirão, empurrando o Vasco para conquistar os títulos. É por isso que eu amo o Vasco, porque eu conheci esse Vasco, não o Vasco que caiu 4 vezes e disputou 5 Série Bs. Boa, falou bonito. E aliás, é apontado por muitos São Januário como o território hostil, um dos estádios mais difíceis de jogar contra, né? Muitos jogadores falam isso, né? Edmundo, concorda com o Edu sobre o Campeonato Carioca aí? Não, cara, o futebol. A gente hoje, eu e o Hélio, a gente estava conversando sobre umas coisas, sobre Vasco, né? E aí eu falei, cara, o torcedor é resultadista. Mas quando eu falo que o Vasco tem mais condições de ganhar o Carioca do que as outras competições, é porque os adversários do Carioca são mais frágeis. Mas, mesmo assim, o Vasco empatou com o time que está estreando na Série A do Campeonato Carioca. Empatou com o Bangu. Eu estou falando do... Como é que é o nome dele lá? Que é lá de Bacaxá. Fala, me ajuda aí. Sampaio Corrêa empatou com o Bangu e perdeu para o Nova Iguaçu. Um time que tem uma campanha... aí agora, né? Fez a sequência de clássicos positiva, ganhou bem do Botafogo. A gente acha que o Vasco... Por isso que a paixão do futebol é muito maneiro. É o melhor time do mundo, já podemos pegar o Manchester City no Mundial lá em Dubai no final do ano. O torcedor... O bonito do torcedor é isso. Eu sou um pouco mais realista. A realidade é que quando entrar Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, que está montando um timaço, os outros gigantes do futebol brasileiro, a dificuldade de conquista é maior. Não que o Vasco não possa, claro que pode. Em 97, como nós fomos campeões, nós estávamos muito longe de sermos os favoritos, porque o campeonato de 96 tinha sido muito ruim. E as contratações para 97 foram de jogadores veteranos, né, na verdade, mais experientes. Não chegou nenhum grande jogador. Apareceu o Felipe, apareceu o Pedrinho, Juninho e Ramon despontaram. Enfim, e aí acabou que a coisa deu muito certo. Eu não estou diminuindo o Vasco quando eu falo que a chance do Vasco maior é de ganhar o Carioca. Mas pode ganhar. A Copa do Brasil pode ganhar o Brasileiro.
O Botafogo, ano passado, nem classificou entre os 4 e fez o melhor primeiro turno da história do Campeonato dos Pontos Corridos. O gigante, assim como é... Eu não gosto muito quando... Eu acho bacana as sacanagens, as zoações e tudo, mas não gosto muito quando o nego sacaneia. Botafogo é bairro, essas coisas. O Botafogo é um gigante do futebol brasileiro, teve péssimas administrações e que agora está tentando se reerguer, assim como o Vasco. Né? E o Botafogo não classificou ano passado para o Carioca, e isso foi benéfico, né, para o Botafogo, que fez o melhor primeiro turno da história. Eu só estou comparando elenco, contratações, atuações. O Vasco atua melhor quando ele é reativo, ele se defende e contra-ataca. Ficou muito, muito claro, muito nítido isso aí, nesse próprio Campeonato Carioca. E aí, com os adversários grandes, ele vai ter que fazer isso. Quando ele tem que propor o jogo, aí ele cedendo o contra-ataque, ele tem dificuldade. Então, precisa de equilíbrio, precisa de jogadores chegarem ao Vasco e encontrarem um ambiente favorável para que eles arrebentem. Aí eu estou falando do David, estou falando do menino que fez o gol aí agora. Hoje a minha memória não está boa. Galdamés. Passa por isso, a adaptação desses atletas, que os outros já estão adaptados. Passa pelo esquema, passa pelo Paulo Henrique, que foi a vida inteira lateral. Agora ele precisa ser ala. A mesma coisa com o Piton. O primeiro tempo dos nossos alas contra o Botafogo foi ruim. Aí temos um técnico muito experiente que falou, cara, pode ir à frente. E aí, aos 2 minutos, vai o Piton lá e faz o gol que dá a virada. Aí pega um outro time emocionalmente caído e o Vasco se aproveita disso e chega a 4 gols, né, fazendo uma goleada. Acho que tudo pode acontecer, mas avaliando assim, antes, né, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o Vasco tem a maior chance dele ganhar o Carioca. E posso garantir, Edu, não com a camisa do Vasco, ou com qualquer outra camisa, um time vencedor passa por cima de arbitragem, de Ferge, de quem quer que seja. Eu não sou adepto da teoria da conspiração. Não sou, sabe? Não sou pessimista, sou otimista. Acho que meu time é bom e ganha de qualquer um. Mas, hoje, olhando que o Fluminense tem contratado, o Flamengo tem contratado, as atuações desses times, o próprio Botafogo contratou melhor do que o Vasco. Falando em termos de nome, falando que vai dar certo. Eu acho que o Vasco tem a maior chance dele ganhar o Carioca, não o brasileiro, num campeonato de 38 rodadas de ponto corrido. Ufa. Eri, você estava esperando para falar, né? Obrigado, Tiago. O Edu, ele me chama a atenção numa coisa muito boa, Edu, e aí eu vou contra o Edmundo. Fica à vontade. Eu estou à vontade. Porque é o seguinte, o Edu e todos que estão aqui, o teatro, a novela, a gente precisa muito de um diretor para nos dirigir. Eu sou ator, eu preciso demais do diretor para me dirigir. Obviamente, eu tenho 44 anos de teatro, 44 anos fazendo comédia. Eu conheço um pouquinho da comédia. E eu estudo o público de acordo com a minha entrada em cena. Eu percebo se hoje eles não estão para rir tanto, eu percebo se hoje está muito fácil a gargalhada, eu percebo durante as apresentações. O Ramon Dias, Emiliano, esses caras me chamaram muita atenção no ano passado, quando eu vi que eles, principalmente o Ramon Dias, estudava muito bem o adversário. No Campeonato Brasileiro, eu via um estudo desesperado, nós, torcedores, mas eu via um estudo. Hoje, quando o Vasco, no Campeonato Carioca, joga melhor contra aqueles times que são os grandes, Botafogo, Flamengo, Fluminense, jogou melhor contra eles, por quê? Penso eu, porque o nosso treinador, a comissão técnica, já tinha estudado os grandes, já conhecia aqueles grandes. Então, no Campeonato Brasileiro, esses nossos, que é Ramon Dias, Emiliano, jogadores, já vão ter
uma comissão técnica estudando o adversário, sabendo estudar o adversário, chegar sem conhecer é muito difícil. Então, o Vasco jogou e vem jogando esse Campeonato Carioca contra vários times que eles não puderam estudar. Penso eu, posso estar errado, mas eu acho difícil eu estar errado nessa análise, porque eu comparo muito o futebol com o teatro, com a novela. Então, se você consegue estudar, sentir o público, sentir o adversário, você consegue mudar. Isso, o Ramon Dias, juntamente com o Emiliano, e obviamente com os jogadores, o entendimento dos jogadores, o Vasco voltou para o segundo tempo contra o Botafogo. Cara, o Hélio está falando porque nós ganhamos. Não por isso. Jeito de jogar. Os mesmos jogadores, o Vasco se apresentou de uma maneira diferente da do primeiro tempo. Então, eu acredito literalmente num Vasco com estratégia, no Vasco com um comportamento diferente, mas muito diferente do que vem apresentando ainda hoje nesse campeonato carioca, que um dia foi o mais charmoso do Brasil. Boa noite. Está se despedindo? Vai dormir? Tem gente que está chegando agora. Aliás, eu vou fazer o seguinte, já que eu vou pedir um favor. Essa porra, na boa, 170 mil até agora não faz sentido. Já era para ter, negócio de 175, eu tô quieto, eu tô na minha, eu tô ficando meio... Ó, dá cá a porra do like. O like é o joinha, não custa, não sai um da tua... Dá um joinha, porra. Não custa nada. E outra coisa, daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco você vai lá? Tá bom. Ó.